em um trecho que trata da tranquilidade, no livro Espírito da Verdade, psicografia Chico Xavier, fala um pouco da importância de eu iniciar meu dia na oração e de deixar esse raio bafejórico me inundar, abrir meu caminho e conduzir aquilo que é orientação para aquele dia. Existe a questão da preguiça, que é uma condição que me transforma num cadáver que pensa. E a preguiça, se eu não vencer ela, ela me vence. Um detalhe do meu dia. Há momento que me vem alguma reflexão, algo que eu preciso dar atenção, até para fazer a fermentação daquilo. E eu preciso ter uma disposição e estar aberta para aquela concentração, para aquela energia raciocinal em torno daquele bafo que vai me permitir extrair sabedoria e aprendizado. Daí que até para uma reflexão via orientação intuitiva, eu preciso vencer a preguiça. Porque eu preciso estar num movimento feliz que me desinstala o tempo todo. Haja visto que a própria energia para melhorar, para fazer a análise que eu preciso, a reflexão, a meditação, a ponderação, o confronto do que eu tenho feito, do resultado disso, daquilo que eu deveria manter, daquilo que eu tenho que melhorar, daquilo que eu teria que tirar e trocar. Isso é algo que demanda esforço e que me obriga a sair da preguiça, do ócio, para viver aquilo. Com o risco de aquela instância passar e eu não assimilar se a preguiça vencer em mim. A questão da disciplina aí, ela é sine qua non também. Haja visto que é ela que me permite acionar o recurso que eu preciso para dar o próximo passo. Se pegar um carro e tirar o freio dele, ele desgoverna. Vai bater num poste, pode pegar alguém, machucar, inclusive machucar quem está dentro desse carro. Pode criar um acidente, explodir. Pode levar outros carros a confrontar, atrapalhar o trânsito, devido à falta de disciplina, que é o que freia o movimento desse carro e faz ele me atender, corresponder ao meu comando. Isso com o espírito é simples. Eu preciso desenvolver um freio moral, uma disciplina do espírito que me permita atender à agenda de ascese ascensional. Daí que aquilo ao que eu me comprometi é algo que me espera.
O compromisso é muito importante. Porque não é o compromisso com o outro, é um compromisso com a minha consciência. É uma confiança que o Cristo deposita em mim. A questão da simplicidade. O luxo é o mausoléu do que se avizinha da morte. Aqui eu tenho móvel que é caixa de papelão mesmo, que eu aproveito e uso, com mesinha. Então tem algumas espalhadas. E isso não é nem algo de mim, mas é o Cristo que já dizia. Para levantar e segui-lo. E ele não diz, pegue as suas coisas, sua roupa, seu sapato, seu móvel, seu carro e me segue. Ele diz, você vem e segue. Ou seja, eu preciso quebrar com o apego que delibera em busca de um luxo que é estéril, que é mortífero, porque me anestesia diante da necessidade de alguém que talvez não tenha essa caixa de papelão para usar como móvel. E quando eu estou aberta para essa postura de erguer e seguir o Cristo, eu me despojo da exterioridade deprimente. Porque tudo que é exterioridade deprime. Haja visto que é material, é passageiro. Eu preciso me despojar disso para que o espírito imortal, essencial, o céu fortaleça, porque é esse espírito que por isso chama a seguir e a ser fiel até o fim. A questão da paciência, porque quando eu me irrito, eu já perdi aquele lance. E eu não digo de uma briga, de uma rinha de galo com o outro. Não. Eu digo da minha luta comigo mesma, do meu vencer a minha paixão. Porque o meu processo não é com alguém de fora. A minha luta é comigo mesma. É para vencer a mim. A minha passionalidade. Daí que, quando eu me irrito, quando eu deixo me tomar pela ira, pela impaciência, eu já naufraguei nessa ensancha. E já perdi diante de mim mesma, que é a única diante de quem eu estou numa luta para que o bem saia vitorioso. A questão da gentileza, inclusive principalmente com quem está mais próximo. A importância de amar e acolher o outro. E de estender para ele a minha melhor cota. Principalmente se for alguém que está numa guerra de consciência por alguma queda espetacular que tenha vivido.
Eu sou examinado na minha tendência inferior que eu trago do pregresso, minha existência transata. Eu só conquisto o bem vencendo o mal que me procura, tantas vezes quantas necessárias. Porque o mal não vai me procurar só uma vez. Se eu sair vitoriosa, ele vai procurar mais vezes, para além do débito pago ou da sombra extinta. Daí que essa é uma experiência que eu preciso ter em mente nesse degrau que me aguarda e que me dá firmeza no discernimento. Porque a visão ela é o sentido mais fácil de confundir. Pode ser que a pessoa que me pareça mais censurável, naquele grave delito, seja a que menos culpa carregue daquela trama entretecida no abismo. Mas para aquele que naufragou na experiência, que derrocou, ele precisa da minha mão estendida para auxiliá-lo no esforço que o aguarda de reabilitação. Daí que, quando alguém está numa experiência em que caiu em criminalidade, ele está num suplício oculto que rasga a entranha da sua consciência. Por isso eu preciso perdoá-lo, escorar o passo dele da sombra para a luz. O perdoo sem o erro e escoro ele para o sublime. Teve uma senhora que ela tinha envolvido com uma pessoa que era casado e tinha 2 filhas. E ele, num dado instante, deliberou que terminaria aquela relação e ela revoltou. E para vingar, pegou a filha dele mais nova, porque descobriu que era com que ele tinha uma ligação maior. Levou essa menina para uma relva, a torturou brutalmente e a matou. Ela foi encarcerada e ela recebia a visita de uma pessoa, que era a única pessoa que ela aceitava receber, que lia o Evangelho segundo o Espiritismo para ela. E num dado instante, ela revoltou, porque na mensagem falava a questão da expiação, da reparação, do reajuste. Expulsou a pessoa que estava orando com ela, lendo o Evangelho, segundo o Espiritismo, e essa pessoa se foi e ela começou a obliterar a entrada dessa pessoa. Mas mesmo assim a semente ficou. Quer dizer, uma pessoa nessa condição que teve uma queda dessa, ela está num suplício oculto que rasga a gema da consciência. É para ela, em principal, que eu preciso direcionar meu esforço de levar a paz da moral do Cristo, de levar a saída que ele dá.